Olá, telespectador, olá, telespectadora, já está no ar o TV Com Debate dessa sexta-feira. Ufa, finalmente a semana acabou, o fim de semana está chegando, mas antes do fim de semana temos o TV Com Debate, nosso compromisso de todas as noites, ao vivo, sempre a partir das 19 horas, a gente está por aqui. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é pedagogo, que é presidente de ONG, que é ator, que é diretor e que tem uma das lutas mais bonitas que eu já vi na minha vida, que é o Renato de Renzo, que é o presidente da ONG Tantan, que desenvolveu um trabalho fantástico em relação à saúde mental. Renato, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço sempre, é uma honra estar com você, uma honra rever você, que eu conheço de tantos anos, né? Eu acho bacana isso, eu acho que isso é um momento emocionante para mim. Quando eu lecionei muitos anos e aí eu acabo encontrando alunos, né? Outro dia um aluno apareceu e falou, você não lembra de mim, eu fui teu aluno e tal, dentista hoje. E aí eu falei, puxa, que bacana e tal, não sei o que lá. Eu falei, não, eu lembro, eu sempre lembro. É só dar uma olhadinha melhor que eu sempre lembro. E aí ele falou para mim que tinha um consultório bonito em São Paulo e tinha um consultório aqui num lugar carente aqui do Guarujá e tal. Eu falei, nossa, que loucura. Você tem um negócio pra cá que trabalha com muito dinheiro e tal, não sei o que lá. De repente, eu falei assim, cara, quem foi teu aluno não pode pensar de outra forma, não. Eu até chorei, cara. Entendeu? Porque isso é o legal, né? Você perceber que você não passou na vida das pessoas, né? De alguma forma você teve uma estação de trem onde a gente conhece as pessoas, conhece a cidade, dá um giro na cidade, sente o cheiro das coisas e tal, e depois continua a tua viagem. E deixa uma lembrança nessa cidade, que é essa semente que você planta na cabeça de todo mundo. Isso é muito legal. É o que dá, inclusive, força, dá vontade de a gente continuar. Né? Porque se a gente for só pensar na parte triste da história, fica complicado. Até tem uma frase que diz isso, né? A alegria justifica essas dores, né? Então precisa resgatar de fato todos os dias essa alegria, essa vontade de estar vivo, de estar colaborando, de estar ajudando, de estar pensando no outro e tal. E é muito por aí. Renato, você dirige a ONG Tantan, que está passando por um momento delicado, precisa, alguns problemas precisam ser equacionados. Eu queria que você, por favor, explicasse como é que está a situação e o que a gente pode fazer para resolver. Acho que a cidade inteira... Eu acho, Guto, assim, importante... Tem a responsabilidade, desculpa, de... E eu acho legal, assim, a gente ter esse espaço para a gente poder conversar um pouquinho. Porque quando a gente fala que está passando por alguns problemas... E que talvez é a mesma coisa do que as pessoas que a gente trabalha também passam por alguns problemas, né? As pessoas que a gente atende. Então, assim, a gente está passando por alguns problemas, a gente sempre acha que é a questão do passar o chapéu, pedir o dinheiro, eu preciso de tanto. Bom, de fato, a gente não vive sem o dinheiro. Mas existe uma outra coisa muito importante nisso. O Projeto Tantan tem 25 anos de existência, completando 26 esse ano. E ele é o pioneiro, ele na verdade é o primeiro local do Brasil que acontece uma intervenção, onde acontece uma ruptura num tratamento tradicional, num tratamento que não vinha funcionando, num tratamento que excluía as pessoas do convívio familiar, de uma verdadeira casa dos horrores, como foi chamado por muitos anos a Casa de Saúde Anchieta, que se propunha a trabalhar com a pessoa que sofre, que tem um sofrimento mental. Né? Quando nós chegamos lá em 1989, o que nós vimos lá foi uma casa estourando, uma casa que com 200 leitos e, na verdade, com 700 pessoas jogadas. Aquilo a gente não podia chamar aquilo de lar, nem de moradia, e muito menos de um hospital ou uma casa de saúde. Nem de abrigo, né? Nem de abrigo. Era um depósito, um verdadeiro depósito de pessoas, um verdadeiro depósito de loucura, porque cada um com o seu delírio, cada um com a sua crise, não é? E jogadas em vários pontos, em chiqueirinhos, em celas fortes, tomando qualquer tipo de medicamento, as pessoas escolhiam o que queriam tomar. Havia choque. Choque elétrico punitivo,
que é o pior, quer dizer, o choque elétrico, a gente tem até estudos hoje de que o choque elétrico ele funciona, ele traz a pessoa que está catatônica, etc., logicamente com cuidado com anestesia, com curativos e etc. Com todo um protocolo a ser seguido. Com todo um protocolo para ser seguido. Naquela época não, era um eletrochoque, era uma placa de cobre colocada na fronte e tudo bem, só que era colocado de uma forma punitiva, jogado em cima de uma mesa, aplicado às vezes não com uma pessoa, com um profissional, mas sim com alguém que pudesse ajudar. Quer dizer, era uma coisa absurda. E ali se propunha tratar e recuperar pessoas essa era a ideia, e esse era o porquê da existência da Casa de Saúde. E por isso também que existiu a intervenção. Porque a partir do momento que você tem um trabalho como esse, oferece, você tem um convênio, você tem um prestador de serviço para o município e você não cumpre, a prefeitura tem, o poder público tem como obrigação intervir. Seja num ônibus, seja num hospital, seja numa casa de assistência de idosos, em qualquer lugar. Se ele não está cumprindo o mínimo necessário, quer dizer, o mínimo necessário, entre aspas, o que é necessário... O que tem que ser feito. O que tem que ser feito, ele precisa ser intervido. Por isso existe o poder público, para exatamente chegar lá e falar, não, pelo amor de Deus, não é isso. Então, foi feita a intervenção em 89, em nome da dignidade humana. E essa discussão não era uma discussão só de Santos. É uma discussão a nível de Brasil, a nível de mundo, porque outros países já tinham partido para outras coisas, outras formas de tratar a pessoa chamada de louca. Então, por que a gente ainda estava na Idade Média? Na Idade Média, não é? Tratando com eletrochoque, amarrando, punindo, essas coisas todas. E aí, então, aconteceu a intervenção. E a partir do momento que aconteceu a intervenção, acontece a discussão de saúde mental. O Santos é visto como cidade modelo. Discussão em alto nível, né? Com o secretário Davi Capistrano Filho. Mas vem gente do mundo inteiro. A prefeita Thelma de Souza, na época. Foi na época de Thelma de Souza, secretário de Saúde, o Davi Capistrano, hoje já falecido. Mas foi exatamente uma discussão tão grande, mas tão grande, que veio gente de todos os lugares do mundo conhecer. O projeto foi motivo de visitação de vários universitários, de várias faculdades do Brasil, querendo conhecer o projeto de perto. Como foi também lá na Itália, quando aconteceu isso na Itália. Entendeu? Várias pessoas também saíram do Brasil, saíram de várias partes do mundo para conhecer o projeto que estava sendo feito em Trieste. Então, isso é muito importante. Ficou um modelo, um ponto significativo, um local de cuidado pela vida. Mais do que o cuidado pelo louco, o cuidado pela vida, porque além de você atender as pessoas que estavam ali, você está atendendo a cidade como um todo, você está pensando em saúde mental de uma cidade, e não somente as pessoas que estavam trancafiadas. Qual é o momento e quem é que pode dizer que nunca vai enlouquecer? Qual é o momento que você diz que você jamais vai tropeçar? Não é? Não existe isso. E todo mundo sabe que, pela Organização Mundial da Saúde, a saúde é um tripé de equilíbrio físico, emocional e social. Então, tá aí. É exatamente isso que a gente procura, né? Dar esse equilíbrio emocional, que, logicamente, ele te dá um direito ao prazer, o direito ao sonho, o direito à busca, o direito a caminhar, essas coisas todas. Diferentemente do que a gente viu no século passado, que está aí atrás, muito próximo, que a doença principal foi a solidão. Embora hoje, por causa talvez desse aparelhinho, as pessoas pensam que estão globalizando, estão se comunicando, cada vez mais isolada do cheiro, da pele, a comunicação pela toque, pele, né? O toque está ficando abandonado. Às vezes você chega num lugar, você toma até um susto. Uma mesa com 5 pessoas, estão os 5 falando com alguém que não está presente. Para a gente fazer um parênteses, Renato, para o nosso telespectador entender, foi feita a intervenção em 89. Como que vocês encontraram a Casa de Saúde e qual foram as mudanças que vocês realizaram ali? O que a gente encontrou foi um descaso total. Superlotação, você já falou. Superlotação, remédio, uso qualquer tipo de medicamento, chuveiro só de cano com água gelada. Quer dizer, eram uns maus tratos. Como se fosse uma prisão, grades. Grades, tudo isso. Com a intervenção, começou um trabalho de humanização no sentido, primeiro, de fazer um tratamento. Então, dividir esse hospital em alas. Essas alas você tinha X pacientes, geralmente por regiões, e cada ala você tinha uma equipe multidisciplinar.
psiquiatra, psicólogo, ciência social, enfermeiros, essas coisas todas. E por que eu estou falando por regiões? Porque depois o que a gente tem hoje são os APs, CAPs, né, os núcleos de atenção, também por regiões. Por isso eles já começaram a conviver por regiões. E o próximo passo, quer dizer, a gente colocou chuveiro de água quente, boa alimentação, humanizou equipe, humanizou, o né? Quer dizer, a partir daí sim a gente pode começar a falar em desmontar esse equipamento de horrores. De horrores, câmera de tortura. Né? Não simplesmente abrir a porta e jogar todo mundo para fora. Como muita gente na época pensava. Vamos acabar, vamos jogar esses loucos na rua, o que vai acontecer? E tal, vai ser louco varrido. E tal. Vai ser uma loucura. Quer dizer, uma loucura, né? Então pensavam que era isso, muito pelo contrário. Né? Muito bem. O tantã entra aí, quando você quer resgatar nessas pessoas o desejo de vida. Quando você quer resgatar nessas pessoas a família. Quando você quer resgatar nessas pessoas o direito. Né? Porque o que a gente falava na época, que era muito sério, é assim, não adianta você colocar o cara, dar uma alta para a pessoa, e quando a pessoa está andando desse lado da avenida, as pessoas atravessam para o outro lado. Essa é a pior internação. É quando você não é percebido pela população, quando você não é percebido por ninguém. É um hospício sem muros. Né? E a gente está vendo aí uma das... As fotos essa foto essa sequência aí, Walter, a gente vai rodar no segundo bloco quando a gente falar do atendimento, ok? E aí, pode continuar. Então, conclusão da história. Ele veio para somar ao trabalho do que vinha acontecendo, no sentido de ser prazeroso, trazer o desejo ao homem, a vontade de viver. Você sabe que o louco, de alguma forma, é o desqualificado da sociedade. É aquele que não serve para nada. Então o tantã entra como a figura, o catalisador. O catalisador disso que foi perdido, que foi abandonado no trajeto dessas pessoas. E aí a arte, a sensibilidade faz isso muito bem. A arte, né? Eu queria que você falasse da arte. A arte, você conseguiu integrar... Ela faz muito bem isso, a pintura, não porque se pinta, entendeu? Mas porque a pintura tem uma relação com a loucura. Né, a relação do observador e do observado. Eu lembro que, por exemplo, quando eu levei um livro do Picasso, que eu fazia muito esse tipo de exercício, chamava alguns, né, assim, um grupo grande, eles se apresentavam e depois eu apresentava um livro. Então eu peguei e apresentei um livro grosso do Picasso. E eles começaram a folhear, né? Eu não falava quem era o Picasso, deixava ver, folhear. E um deles perguntou assim, aonde que ele está internado? Entendeu? Aí, não está internado, ele é um artista, um pintor, eu não sei, mas não, ele está internado e tal. Aí eu perguntei, por que você acha que ele está internado? Ah, porque quando eu estou louco, eu vejo a cidade desse jeito, que era a fase cubista do Picasso. Olha que interessante. Essa associação que ele fez com a... Olha que coisa interessante. Nenhum médico... Qual é o olhar do cara que está em crise? Qual é o olhar do cara que está num alto momento de delírio? E esse menino estava mostrando ali como é que ele via a cidade. Entendeu? Esse garoto, esse jovem, esse rapaz, estava no hospício há mais de 11 anos. Entendeu? E nunca mais foi internado. Ele está hoje, mora com a família. Trabalha. Totalmente reinserido na sociedade. Quer dizer, ele estava abandonado lá. E através dessa leitura... E ele pintou. Depois ele começou a pintar e ele falava, eu quero pintar como Picasso. Quer dizer, olha que identidade. Então, é mais do que pintar, mais do que aprender a pintar, entendeu? Tem uma identidade, tem uma harmonia por dentro que acontece, que vai sendo estabelecida, que vai criando novos sentidos. E aí você tem a permissão de ser outro, de ser novo. Eu sempre falava assim, eu gosto muito do Matraga, Augusto Matraga, um conto do Guimarães Rosa, que fala assim, quem foi não é mais. Isso é muito importante. Então, essa coisa, o tempo inteiro na vida a gente recebe rótulos. A gente é catalogado e persegue esses rótulos muitas vezes, vai junto muitas vezes, entendeu? Então, essa possibilidade de eu ser outro, né? Porque essa história do Matraga era um bandido, era um matador. E aí fazem uma tocaia para ele, jogam ele quase morto, e ele vai viver com os leprosos. Quando ele está bom e pode voltar, ele confessa o seguinte, que ele não tinha mais dentro dele a vontade de vingar ninguém. Muito pelo contrário. E aí a personagem que faz o papel do padre fala assim para ele, Matraga, quem foi não é mais.
Isso era muito importante quando eu falava isso. Assim, não é porque você um dia foi visto como o cara que bagunçou na tua rua, que quebrou tudo, que arrebentou tudo, que vai ficar com isso. Porque isso acontecia. Quando eu levava eles para casa, vinham vizinhos e falavam assim, ele vai voltar? Mas olha, ele é perigoso, ele é isso. Acontecia exatamente isso. Esses rótulos que as pessoas estavam em função das crises que eles eventualmente tinham. Então, quem foi não é mais. Isso é muito importante para qualquer pessoa. E eles entendiam isso? Entendiam perfeitamente, porque eles não tinham mais essa coisa. E olha, esse, por exemplo, que aconteceu com os vizinhos, hoje ele vai em aniversário das crianças do bairro. Ele ajuda a arrumar a decoração das crianças. Ele virou o zelador da área. Olha que fantástico. Olha que fantástico. E ele falava para mim, eu preciso de uma casa para voltar. Né? Embora a casa tenha sido feita por ele e o pai dele que fizeram a casa. E hoje ele fala, eu tenho uma casa, e o pai fala, daqui ele não sai. Então, esses resgates, esses novos sentidos, essas outras leituras só acontecem via, às vezes, não a nossa fala verbal, mas a uma outra observação, a uma outra sensibilidade, a um outro jeito de lidar, né? Saber lidar com os outros, poder entender. As pessoas têm milhões de linguagens. Né? E às vezes a gente tem que entender o que é que você está falando. Às vezes, uma pessoa revoltada, uma pessoa com gritos, uma pessoa com um pedaço de pau na mão, na verdade só está querendo chamar a atenção. Ela não está querendo agredir ninguém, muito pelo contrário. Ela quer ajuda. Ela quer que você entenda que ela está precisando de ajuda. Isso é muito importante numa cidade como a nossa, que nós temos populações inteiras morando na rua. Né? Muita gente. A gente quer fazer o bem, vamos dar uma sopa, vamos dar um pão e tal. Isso cura ali naquele momento, mas não é isso que está simbolizando, não é esse o sentido é outro. Né? Eu lembro, por exemplo, de trabalhar o teatro com comunidades carentes e com pessoas analfabetas, e que o mais interessante foi, depois da peça, depois da realização, subir no palco e dividir plateias com grandes teatros e tal. No ano seguinte, as pessoas matriculadas para estudar à noite. Aí eu perguntava, e por que você foi para a escola? Porque eu também quero aprender a ler o teatro. Né? Então, olha aqui como faz sentido. Agora faz sentido estudar. Né? Então, é isso. Descobrir o porquê eu tenho que ler. E que é o que acontece com o medicamento. É o que acontece com o medicamento. O medicamento só vai fazer efeito em mim se eu entender o que ele é. Não adianta. Para que ele está sendo... Para que ele serve? Não adianta eu pegar e falar, toma isso, e dopando a pessoa. Se a cabeça está me dopando. Quer dizer, eu tenho que entender essa relação, quer dizer, esse diálogo com o médico, esse diálogo com o medicamento e tal. Tudo isso é avanço, tudo isso é novo, tudo isso é moderno, e tudo isso foi importante. E aí está a importância da Tantan, foi a importância da nossa intervenção naquela época. E aí lançou-se o Projeto Tantan. O Projeto Tantan vem daí. E a Rádio Tantan? Já era uma... veja bem, já naquela época, em 89, você colocar um projeto com o nome de Tantan já era uma ruptura. Completa. Porque projeto... E uma coragem, né? Coragem, porque um projeto de louco com o nome de Tantan já é uma coragem. Porque ainda mais numa época que projeto social, os nomes eram Renascer, não é isso? Eram nomes mais assim românticos, né? Então aparecer um nome Tantan como projeto já era uma... Nossa, isso vocês não estão ofendendo? Não vai ofender? Muita gente me perguntou isso. Você não sente... Falei, o nome, na verdade, foi uma opção. Nós colocamos vários nomes em cima da mesa e os loucos... democraticamente. Queremos o Tantan. Por quê? Porque Tantan, você acha que é louco. Tantan é uma gíria. Tantan é um instrumento de percussão que ecoa longe. É um sino, um gongo chinês que faz barulho. Foi assim que eles escolheram, uma coisa que possa ser grande, barulho, que vá para a rua e não como gíria de louco. Coincidentemente... Porque até, inclusive, a gente encontrou isso. A primeira vez que foi utilizado foi um conto português que o autor escreveu o seguinte: a festa estava animada como os sons dos tantãs, dos atabaques. Né? E é daí que vem, então, a gíria que Tantan é louco. Né? É uma loucura, uma coisa, isso foi fantástico. Essa sacada realmente... É uma sacada. Porque muito antes de se falar em bullying, os loucos da Tantan já se autobulinavam. O que eu quis dizer com isso? Eles se assumiram como pessoas loucas. E daí? Exatamente, e não tenho vergonha de dizer que sou louco. E você sabe que lá no Rio de Janeiro, no Encontro Nacional de Deficiência, onde reuniram todos, mental, física e tal, não sei o que lá, eu estive como convidado, né? Um momento daqueles, uma pessoa
um cego, falou assim, eu sou cego, eu não sou deficiente visual, eu não quero ser chamado de deficiente visual, porque eu sou fulano de tal, cego. Entendeu? Isso é muito significativo. Eu sou. E uma frase que eu usei, eu sou assim. Isso é importantíssimo. Entendeu? É importantíssimo para uma sociedade que quer se modificar, uma sociedade globalizada, uma sociedade que quer ver longe. Tem que entender que uma sociedade se faz com as diferenças. Que uma sociedade nós temos tudo, gente com perna, gente sem perna, gente gorda, gente magra, gente escura, gente clara, gente amarga. Nós temos tudo. É isso, a gente quer falar de uma sociedade avançada, temos que entender que a sociedade se faz com diferença. Somos diferentes, graças a Deus. Isso e temos que aprender a conviver com essas diferenças. Não existe. Você imagina se fosse todo mundo aqui moldado, né? Todo mundo cabeludo chato, e de barba. Que coisa chata. Inclusive as mulheres. Que coisa chata que ia ser. Pois é. Quer dizer, os contrastes são fundamentais. Os opostos são fundamentais. E quando eu digo opostos mesmo, todos os gêneros, inclusive, são diferentes. São diferentes. Mesmo as suas opções sexuais são diferentes, não tem problema nenhum. E o respeito o mútuo respeito que é importante. É que vai regrar essa sociedade do futuro, o que não podemos fazer e o que a gente vê hoje é a banalização das coisas. A gente banaliza. Porque até a gente fala muito de bullying hoje e tal. Na nossa época era muito fácil, a gente brincava, eu fui chamado de alemão. Não é isso? Sei lá, teve tanto apelido, né? E era até carinhoso. E você aprendia a conviver com aquilo e... O problema todo está no desrespeito, Pô, eu tenho amigo até hoje que fala, malandro, não muda meu nome não, você sempre me chamou disso, aí vai ser isso, e acabou. Então, quer dizer, o desrespeito, a banalização, a violência verbal é outra coisa, totalmente diferente. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de saúde mental, o que a gente está falando? De segurança. Né? Mas segurança para todos. O homem precisa de segurança. E segurança mental, isso é fundamental. Entendeu? Quer dizer, não adianta a gente falar assim, o cara tá louquinho, o cara tá com pânico, interna o cara. Eu não conheço em nenhum lugar que se interne que a dignidade seja trabalhada. Em algum lugar que se seja interne, respeitada que como... tenha respeito, em algum lugar que tenha alguma coisa lá dentro que vai mudar. Muito pelo contrário, o respeito está exatamente em você conviver com isso. Nós temos do nosso lado pessoas que tomam medicamentos, nós temos do nosso lado pessoas com pânico, nós temos do nosso lado pessoas com medo, nós temos do nosso lado tudo isso. Não está escrito na testa, né? Não tem um sinalzinho assim. E ninguém está imune a isso, né? Ninguém está imune a isso. Então, não existe um sinalzinho, né? Não chegue perto que eu estou em estado delicado de pré-loucura. Renato, pronto a um estado de nervos. Passada essa fase no Anchieta, quando surgiu a Rádio Tantã e como que essa a Rádio Tantã foi logo lá. Eu queria eu queria fazer uma rádio logo assim, porque eu queria essa comunicação entre eles, entendeu? Eram 11 alas e eu queria que cruzassem informações. Eu tinha pátios enormes que eu punha as pessoas e tal. E logo eu ganhei em 90, foi em 89 e 90 eu ganhei um 3 em 1. E aí eu pus 32 caixas de som no pátio do Anchieta. Espalhou pelo pátio todo do Anchieta. Eu fui procurar saber como é que tinha que fazer. Tinha um alimentador em cada caixa, né, e tal. E aí fizemos uma central com inclusive uma caixa mesmo. Interligaram a rede. Fizemos a rede e fizemos uma ligação. Fizemos uma caixa no ar, inclusive piscava, entendeu? Fizemos um estúdio mesmo. Profissionalizou. E aí a gente entrava no ar às 8h30 da manhã. E ia até às 9 da noite com futebol, horário do Roberto Carlos, essa é a minha canção, essa é não sei o que lá, informações e tal, não sei o que lá. E funcionou perfeitamente. Vai na rádio, vai na porta, no ar, rádio, não sei o que lá. Tinha um sinalzinho vermelho para quando estava no ar, para as pessoas falarem embaixo. Era um canto de uma sala que outras coisas aconteciam, mas naquele canto acontecia a rádio ainda. E nós tiramos os vidros das janelas. Deixava sem vidro, entendeu? Para não ter corte e tal, e também porque se quebrava muito. Um belo dia, uma senhora foi visitar um parente e esqueceu a bolsa, esqueceu a carteira. E aí, então, ela esqueci a carteira. Aí falaram para ela assim, vai lá na Rádio Tantã anunciar. Ela bateu na porta, é que eu esqueci. Bom, a cabeça de todo mundo foi, já era, né? E aí o rapaz anunciou, entendeu? Menino, em 5 minutos aparece uma mãozinha na janela com a carteira. Aí eu falei, gente, esse troço... Foi quase que Marconi, né? O inventor da rádio. Isso funciona! Isso funciona, gente! Aí foi 5 minutos. Foi de atravessar a rua e falar com o diretor do hospital, que eu queria fazer a rádio, e falar assim, agora você que tá pirado, você que tá louco, você tá pensando, você é um megalomaníaco, você tá todo... Aí me xingou, você faça o que você quiser.
Falei, tudo bem. Aí eu tinha alguns conhecimentos e tal, e fui para uma rádio que deixou eu fazer um programa durante 3 meses. E aí, no dia da estreia, alguém soprou para o Boris Casoy, que estava em Santos, o SBT, espalhou que estava acontecendo uma rádio com loucos. Bateram lá na rádio. É verdade que aqui tem um programa assim, tá no ar. Subiu aquela equipe toda, entendeu? Filmando aquilo e tal, entrevistando e tal. No programa inaugural. Inaugural. E à noite no programa, no jornal do SBT, vai. Em Santos, loucos invadem uma rádio. Tá, menina, aquilo foi uma dor de cabeça da peste, porque começou a me ligar todos os programas de TV, Fantástico, Globo, tudo que você possa imaginar, o Aqui Agora, o Homem do Sapato Branco, Dores para Maiores, que era o planeta dos homens, depois foi o Jô Soares. O Jô Soares me ligou e eu falei assim, rapaz, vamos parar de brincar, bati o telefone. Entendeu? Aí nós fomos em todos os melhores e piores programas de TV. Todo mundo queria saber todos. Era uma ruptura. Se já era uma ruptura, você fazer uma intervenção, você trabalhar dessa forma, poxa, você colocar loucos, a voz do louco no ar, e mais, não era gravada ao vivo, isso era coisa de louco mesmo, né? E aí, os locutores, né? Eles eram os locutores. Nós fizemos 3 meses, uma outra rádio com maior potência nos convidou para mudar, fomos para uma outra rádio, onde a gente ficou um bom tempo nessa outra rádio, fomos ainda para uma outra rádio, recebemos convites da Jovem Pan de São Paulo, recebemos convites da Gazeta de São Paulo para fazer o programa. Não era essa a nossa praia, na verdade era um trabalho diferenciado, não era assumir rádios, não é? Fizemos 320 shows da rádio pelo Brasil todo. Fizemos concurso de Miss Tantã com 200 concorrentes na praia, na cidade junina que tinha na época. Fizemos a abertura do show do Gilberto Gil. Então Submarino. A rádio foi um negócio. Basta ver que um determinado período da rádio, a rádio ficou no ar durante 9 anos, um período que fizeram uma pesquisa, nesse horário nós éramos líder de audiência. Entendeu? E isso foi uma loucura. Foi um pepinaço. Como é que os loucos estavam ganhando no horário, entendeu? Foi uma coisa do outro mundo. E vários, inclusive depois, fizeram até o curso de locução, se tornaram locutores realmente profissionais. Você está entendendo? Então, a rádio, além de ser uma coisa extremamente prazerosa, uma forma de a gente deixar a loucura um pouco mais dentro da casa das pessoas, fazer com que as pessoas tivessem mais segurança onde procurar um tratamento, onde procurar uma atenção diferenciada, né? E não era um marketing do projeto, muito pelo contrário, como muita gente queria que fosse, mas não era. Ele era um trabalho tanto para quem estava diretamente ligado, como para a população. A população se informava e tal, tirava dúvidas e tal, através da rádio. Nós entrevistamos nessa rádio gente extremamente importante. Nós entrevistamos, por exemplo, a irmã de Che Guevara, quando esteve no Brasil. Nós entrevistamos Fernanda Montenegro. Só deu entrevista para a Rádio Tantã. Só grandes, quer dizer, então foi nós inauguramos a rádio com uma entrevista especial com Herbert Viana, do Paralamas. Certo? Quer dizer, então, saiu no Jornal de Brasília, Paralamas faz estreia no programa de rádio de loucos. Todos os jornais falavam, New York Times, jornais da Itália, jornal tudo que foi lugar. Então, isso foi extremamente importante, serviu de base, de modelo para que pudessem defender a lei antimanicomial em Brasília, que foi o que foi aprovado. Né? Serviu de modelo para o encontro de Caracas, serviu de modelo para tudo. Inclusive, em alguns lugares que eu fui, eu descobri assim, esteve aqui o fulano de tal da Rádio Tantã, mas essa pessoa nunca foi da Rádio Tantã. Então eu até descobri algumas coisas, algumas trapaças na história, né? Mas faz parte do jogo, né? Renato, eu vou ter que, infelizmente, fazer uma pausa aqui. O Walter já está me cobrando, nós estamos com um rápido intervalo, nós já voltamos. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus.
Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, canal 11 NET. Já estamos de volta com o TV Com, debate dessa sexta-feira, que hoje recebe o pedagogo, diretor de teatro e presidente da ONG Tantan, Renato de Renzo. Renato, no primeiro bloco você contou com muita propriedade o início de toda essa trajetória de criação da Tantan. A situação hoje, passado esse tempo, a Tantan se instalou ali no foyer do Teatro Municipal, no café, hoje, o Café e Teatro Holiday, a partir da segunda metade da década de 90. Agora o foco mudou um pouco. Eu queria que você explicasse rapidamente como que está hoje a situação da Tantan. Atende crianças com síndrome de Down principalmente, e dão toda a assistência, não só material, mas também espiritual, digamos assim, para essas crianças e as famílias também. Explica um pouco para a gente, por favor. Chegou um determinado momento, a gente já tinha passado muita coisa, a gente já estava em outros lugares e tal, trabalhando e tal, que sentimos a necessidade de falar de saúde mental não somente para as pessoas que estavam dentro do Anchieta, mas para a cidade. Saúde mental é para a cidade como um todo, não é somente para quem tem isso ou aquilo, né? Mas saúde mental é a nossa qualidade de vida, né? 24 horas, é o tempo inteiro. Então a gente começou a atender um público que não estava sendo assistido por ninguém, porque nós tínhamos aqui em Santos uma escola até para pessoas com deficiência, mas só até 18 anos.
Aí depois elas tinham que procurar qualquer lugar para ir. Tá? Então a gente começou Como se também a partir dos 18 anos a situação... Então a gente começou a dar assistência para essas pessoas. Eram crianças com problema, né, com deficiência mental, auditiva, síndrome de Down, síndrome de Asperger, várias coisas. E a gente então começou também a trabalhar com isso. Né? A gente resgatou todo um trabalho e mostrou que não somente dentro do trabalhar somente com o louco, entre aspas, né, mas com a cidade como um todo. A gente construiu um projeto chamado Projeto Encontros. E por que esse nome? Porque quando um grupo de mães nos procuraram, tipo assim, dá para vocês montarem um trabalho para o meu filho que tem síndrome de Down? Assim, lógico que dá. Só que é assim, vamos fazer um jogo. Seu filho tem que trazer algum coleguinha aqui do seu prédio ou da sua rua, certo? Que não tenha Down. Por quê? Porque é exatamente isso que a gente queria. Já que integração, né? Exatamente. Já que a gente está falando de integração, está falando de inclusão, está falando de uma cidade para todos, não dá para você criar um grupo disso ou um grupo daquilo. E aí foi um sucesso, entendeu? Montamos um grupo bastante grande que tinha de tudo. E grandes coisas aconteceram, como, por exemplo, jovens falando assim, afinal de contas, o que eles têm que eu não estou vendo nada? Isso é legal. Quando você nasce junto, cria junto, anda junto, caminha junto, estuda junto, brinca junto, faz trabalho junto e tal, a sociedade vai ser melhor no futuro, vai compreender muito melhor. As diferenças ficam estreitas, né? A gente respeita as diferenças, né? E isso é muito legal, isso é muito importante, a gente poder perceber isso, né? E eu já tinha feito algumas coisas assim, de levar grupos de escolas especiais para outras escolas. Entendeu? E assim, você vai expor as crianças, não vou expor ninguém. Muito pelo contrário, porque eles vão se ligar pelo talento. E foi isso que aconteceu. Quando chegava na outra escola, o que você sabe fazer? Que passo de rap? Que passo não sei o que. Lógico, a gente se liga pelo talento, mas me ligar porque tem isso, tem aquilo. Entendeu? Muito pelo contrário. Principalmente as crianças. A nossa sociedade é que ela é preconceituosa pra caramba, a nossa escola é preconceituosa, os nossos professores são preconceituosos, então, não vai conseguir, não vai chegar lá. Como não vai chegar lá? Como não vai conseguir? Que história é essa? Né? Então, a gente abriu para tudo. Então, hoje, lá no Holiday, que fica no 3º piso do Teatro Municipal, a gente tem um espaço extremamente aquecido, multi, que ele é escola, que ele é curso, que ele é teatro e que ele é espaço um cultural, café, cenário. É tudo ao mesmo tempo, onde as pessoas vão e depositam coisas, relíquias das suas vidas. Isso é muito importante, o nosso cenário gigante cada dia aumenta mais. São pessoas que trazem coisas, trazem mimos, trazem coisas importantes das suas casas para a gente colocar em exposição. Isso é muito bonito, é quase que a bagagem das pessoas sendo expostas ali. É um muito pouco da história da vida dessas pessoas. A história de cada um é carregado de história aquilo lá, não é? Tem vários cursos, nós temos 200 pessoas assistidas, 200 pessoas diretamente, logicamente que se a gente colocar famílias, irmãos, vizinhos e tal, isso aí cresce assustadoramente, porque é isso que a gente quer, né? Ele é somente a figura que vem, mas ele é um agente. Quando ele volta, ele é um agente transformador. Multiplicador. Multiplicador, é ele que muda o olhar do vizinho, é ele que muda o olhar da pessoa que está dentro do ônibus, é ele que muda o olhar de quem ainda está preconceituoso ou que nunca contracenou com eles, etc. Né? Essa madrugada eu recebi um e-mail de um menino com síndrome de Down que queria ser ator, lá de São Paulo. E estavam me perguntando o que era preciso fazer, estavam me pedindo um conselho, o que era legal para fazer, porque esse menino quer ser ator, talvez influenciado aí, porque passou, né, na televisão, os meninos do filme Colega, essas coisas todas. Então isso é importante, quer dizer, você vê o seguinte, o desejo, o menino com síndrome de Down que quer ser ator, e está procurando saber, a família procurando saber aonde que pode colocar, que curso pode fazer, como é que ele se transforma em ator, como é que ele chega lá, como é que ele pode também participar de novelas, ou de filmes, ou de teatro, etc, etc, etc. Eu vi teatros com pessoas com paralisia cerebral maravilhosos. Maravilhosos. Pessoas que não pegam nada com a mão, fazendo um trabalho de dança maravilhoso. Agora, fala para essa pessoa ir fazer um curso vestibular. O vestibular de dança pede para você fazer os passos tradicionais da dança. Não vai passar nunca, que é uma das críticas. Quer dizer, as nossas universidades, elas não estão adaptadas para isso. Elas não são abertas, Elas não são abertas. Elas não têm isso. Elas não há têm essa igualdade visão. de condição. Como é que eu vou pôr uma pessoa lá dentro? Elas não têm essa abertura. Tá certo? Quer dizer, a gente quer falar de dignidade, quer falar de inclusão, e aonde são túneis, aonde se estuda isso, não está não com capacidade para isso. Acolher para acolher. todos. Você entendeu? Então, são sempre as pessoas assim, são sempre objetos
e alvos para o projeto de trabalho, tá certo? Mas nunca são eles Vão ser meras exatamente cobaias, instrumentos que eu vi muito disso. Eu vi muito disso em vários encontros que eu fui, de familiares ficarem extremamente aborrecidos e chateados e até falando palavrões ao vivo quando iam mostrar um trabalho. O meu objeto, o seu objeto é o seu, meu filho não é objeto. Entendeu? Então tem que pensar, são algumas, eu chamo isso de delicados descuidos. Entendeu? São delicados descuidos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Essas 200 pessoas atendidas, elas são de todas, de várias idades? Várias idades. Não só de Santos? Não, são várias idades. Chegou, hoje mesmo teve entrevista com mais alguns. Então toda hora está chegando gente, toda hora a gente está encaixando em trabalhos, em grupos. Nós temos literatura, temos trabalho de literatura maravilhoso, com autores santistas, é uma coisa, dramaturgia, que são os novos escritores de teatro. Então é um trabalho muito grande que trabalha toda a cultura santista, todas as pessoas de Santos. Agora, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que a gente acaba não tendo uma verba mensal, uma verba sistemática para manter um projeto. Quando eu acabo de montar um projeto desse, uma oficina de literatura, por exemplo, eu não tenho verba para dar uma continuidade. Porque vocês não cobram nada dessas pessoas. Não cobra nada, não é cobrado nada. 100% gratuito. 100% gratuito. Então, conclusão, eu não posso chegar e falar assim, olha, esse projeto vai acontecer isso, isso, isso. Eu tenho para isso, mas eu não tenho para aquilo. Ou às vezes eu tenho um compromisso para isso e aquilo não vem. O compromisso não vem. E aí eu perco uma pessoa, ou eu perco um voluntário, que tem um custo de condução, de uma alimentação, tem um prolabore para essa pessoa poder funcionar também. Não é? Quer dizer, então eu perco isso, eu perco um projeto. Quer dizer, então tem uma série de coisas desse tipo que acaba fazendo com que o projeto fique enfraquecido. Tá certo? Então, hoje o projeto não pertence à prefeitura. Um projeto é uma ONG, é uma organização não governamental que atende às pessoas da população. Então, quer dizer, esse canal está aberto. Quer dizer, se as pessoas da população estão sendo assistidas, né? A população tem isso como referência. Né? Quer dizer, então nada mais justo de a gente também ter algum prolabore, alguma contrapartida. Contrapartida que eu possa pelo menos pensar em um ano, né? Que eu possa pensar em planejar, um ano. Planejar a coisa. Não posso chegar assim, olha, hoje, por exemplo, eu estou passando por isso agora. Nós estamos num momento de crise, a gente não é nenhum idiota, nenhum ignorante, sabe que estamos passando por um momento de crise, mas, independente da crise, algumas promessas de verbas para tanto tempo, elas não vieram. Quer dizer, então, onde elas estão guardadas, estão esperando o quê? Quer dizer, eu com essa verba, eu mantenho o projeto por um ano. Promessas do poder público. Promessas até do poder público. Eu tenho verbas parlamentares que não vieram, então com essas verbas eu poderia manter o projeto até o final do ano, até mais um ano e pouco, você está entendendo? Então, é delicado, é preocupante. Nós tivemos uma verba o ano passado ano retrasado do Paulo Gomes Barbosa, o Paulinho. Do atual prefeito Paulo Alexandre, enquanto deputado estadual. Quando ele era deputado. Né? É uma verba, você sabe como é que é a verba parlamentar, é em cima de um projeto. Nós fizemos um trabalho com 70, 80 pessoas, diretamente no palco, mas não sei, mais de 100 pessoas envolvidas. Foi uma peça teatral. Essa peça foi no Sesc, essa peça foi várias vezes no Sesc, essa peça foi em vários lugares ser apresentada, que envolvia um monte de pessoas, dava inclusive vários trabalhos como figurino, maquiagem, uma série de coisas. E aí você tem aquela verba, você gasta para aquele acontecimento e você tem um relatório financeiro que você entrega no governo, mostrando como é que foi usado. Então, isso foi cumprido, isso foi maravilhoso. E acabou o projeto, acabou o projeto, lógico. Entendeu? Então é projeto, aquela verba serve para isso. A mesma coisa agora, eu tenho também promessas de verbas parlamentares para 1, 2 ou 3 projetos. Entendeu? Também já está escrito, já está tudo ok e tal. Só que aí essas promessas elas não podem ficar somente assim, um dia vem. Porque eu tenho pessoas todo dia lá. E essas pessoas têm responsabilidades que vêm. E com pessoas a gente não pode brincar, porque essas pessoas têm que comer. Tem conta para pagar. Tem conta para pagar, não dá para a gente ficar esperando, né? A boa vontade. Um dia vem, mas as pessoas têm que comer. Não dá para fazer, um dia eu como. Né? Um dia eu vou beber, um dia eu me visto. Não dá. Falar para o cara do aluguel, olha, um dia eu te pago. Né? Fica uma brincadeira, fica muito, muito bobo. Né? Fica, inclusive, assim, o nosso projeto, que tem 26 anos na cidade, fica desacreditado. Né? E mais, eu acho isso importante, é isso que eu tenho batido, inclusive, em algumas conversas, que não dá, entendeu? O Tantan, ele é um projeto que teria que ter a garra do Santista.
porque nós somos a primeira cidade que fizemos uma intervenção, a primeira cidade que mostrou uma outra forma de lidar com isso. Essa é um primeiro lugar que conseguiu dar um modelo de como você podia olhar diferente para as pessoas. Se a gente já, em 89, 90, a gente já falava em inclusão. Entendeu? Não foi assim, agora se fala em inclusão. Há 25 entendeu? anos. A gente já falava em inclusão. Muitas das coisas que eu vejo hoje sendo acontecendo, que estão, olha, que moderno, isso a gente já fazia, já acontecia. Né? Talvez naquela época não tinha tanta gente assim, puxa vida, isso é importantíssimo. Tinha que acontecer, esperar o tempo passar para perceber a importância disso. Mas, nossa, a gente já trabalhava com dança, a gente já trabalhava com massagem, a gente já trabalhava com relaxação. Entendeu? A gente já trabalhava com um monte de coisa que hoje é, nossa, alternativos. A gente trabalhava com tudo isso. Você está entendendo? Até porque eu sou uma pessoa que gosto muito disso, sabe? Dessa coisa alternativa, da mensagem espiritual que vem de outros povos e tal. Então, já fazia parte de mim essa coisa da reflexão. Quantas vezes a gente sentava com aquele monte de pessoas no pátio do Anchieta e de mão dada a gente fazia um relax, você está entendendo? A gente fazia um relaxamento juntos e tal, não sei o que lá, para depois voltar ao trabalho. E quantas vezes que a calma vinha por uma reflexão conjunta, vinha por um toque, vinha por essa linguagem de pele, né, que é tão importante e que assim, parece até romantismo. Isso tem na literatura, a linguagem da pele. A linguagem do toque, isso existe, né? É só procurar, está aí escrito, é verdade. O toque macio, o toque quente, o toque isso, o toque leve, tudo isso são terapias importantérrimas, importantíssimas, que as pessoas a gente expressa. Sabe o que é importantíssimo? É você falar boa noite, é você falar bom dia. As fotos já das crianças já pode passar, o Walter? Essas imagens são vários momentos. São os trabalhos com as crianças lá do... Crianças, jovens, olha, isso são peças teatrais, olha que espetáculo. Isso não sei se é no Sesc, mas olha, são espetáculos grandes. Isso, por exemplo, é desfile de modas. Nós temos um projeto chamado E aí Beleza, onde se confecciona as roupas e aí eles fazem desfiles. Nesse desfile, por exemplo, o Neymar, quando ainda era jovem, desfilou. E Neymar, o Ganso... As pessoas peças teatrais do pessoal, tá vendo? Em alto as pessoas nível. Atendidas, elas passam por oficinas de teatro, de artesanato. Tudo isso, e aí vão se adaptando o que faz melhor, o que está afim mais de fazer e tal. O próprio manter o espaço já é uma grande oficina, entendeu? Uma grande responsabilidade, né? E não para por aí, né? Isso aí estavam estudando Shakespeare, pô. Né? Então não para por aí, a gente quer mais para essa garotada toda, né? Porque isso não para, né, Renato? A busca Você sabe que o pessoal da rádio, eles fizeram rádio comigo antes mesmo de estarem formados. Muitos que estavam na rádio, garotos que me ajudavam, hoje são professores de comunicação. São produtores de programas. Se reencontraram. Lógico, entendeu? Então isso é muito importante. Quem quiser ajudar, o Walter já passou o GC, mas quem quiser ajudar a Associação Projeto Tantan, pode fazer um depósito de qualquer quantia no Banco do Brasil, agência 004-3, conta corrente 43456-6. Eu vou repetir, agência 0004-3, conta corrente 43456-6, Banco do Brasil. Esse dinheiro vai ser usado para manter oficinas, se ter essa, digamos assim, vocês precisam de uma segurança, precisam de uma verba contínua. Independentemente de projetos ou não estarem sendo desenvolvidos. A gente tem mandado muito... feito inscrições em vários projetos, em várias leis que tem por aí e tal. Você sabe que isso tem uma demora, você sabe que, por exemplo, você entrar numa lei de fomento, ou sei lá o que, ele tem um prazo, tem uma... Né? Então a gente está inscrito em alguns projetos, né? Fica uma esperança que venha também, né? Mas aí você sabe que, por exemplo, uma lei de fomento para tal coisa, né? Uma lei de fomento para tal coisa, as verbas já vêm destinadas para tal ação, né? Uma verba de doação, por exemplo, assim, espontânea, ela é bem-vinda porque eu posso criar outras coisas. Entendeu? Isso é muito legal. É um dinheiro que chega para você, justamente não está amarrado com nada. Nós chegamos a ter 70 produtos na Tantan.
entendeu? Passando por camiseta, gravata de seda, chaveiros e tal. Puxa vida, eu teria uma honra imensa de montar uma oficina hoje de um artesanato bacana, de qualidade, você está entendendo? De qualidade, por exemplo, um curso de cerâmica de qualidade, entendeu? Nossa, eu teria uma honra do caramba. Só que, por exemplo, eu tenho que pagar um professor, tenho que pagar uma pessoa de oficina, né? Um profissional para capacitar as pessoas que são atendidas para elas produzirem e ganharem com isso. Exatamente, porque isso é muito importante. Os produtos, quando nós fazemos 70 produtos, itens diferentes, 50% de tudo era dos usuários. E os outros 50% era compra de material. Você entendeu? Quer dizer, então a própria oficina acabava tendo sua verba. Ela se pagava. Você está entendendo? Ela se pagava. Então, a gente já fez fotografia. Agora há pouco nós fizemos um curso de fotografia. Só desse curso de fotografia, somente um teve condições de comprar uma máquina. Você está entendendo? Um teve condições, mas vários fizeram curso de fotografia. Trouxe o pessoal do Clube Amigo de Fotógrafos de Santos, fizeram um curso bacana, entendeu? E tal. Mas um teve condições de comprar. Eu poderia ter, sei lá, uma máquina lá para poder dar mais esses cursos. Quer dizer, várias coisas podem acontecer. Esse E aí Beleza, que na verdade a gente começou a fazer o E aí Beleza para mostrar que beleza são várias coisas. Nós fizemos desfile com cadeira de rodas, pessoas amputados, né? Então, aí nosso aí beleza é ver a beleza das pessoas. Que né? todos nós e não somos belos. O estereótipo de beleza que todo mundo quer ver, né? Exatamente. E isso foi um sucesso, é um sucesso violentíssimo. Nós desfilamos até com roupas de algumas lojas, algumas grifes de Santos, como também com grife própria. Entendeu? Feitas Grife lá. Tantan. Grife Tantan, feitas lá. Entendeu? E você sabe que, olha, foi o sucesso da camiseta Tantan, pintada à mão, peça única, foi tão grande, mas tão grande, que até, inclusive, uma época me pegou, você está montando uma loja no Iguatemi? Eu falei, não. E aí tem uma pessoa se aproveitou do nome e criou uma loja chamada Tantan. E que eu até fui na inauguração, só para ver o que Eu falei para ele assim, ele falou assim, mas tem uma divulgação gratuita, porque você vai na televisão falar, entendeu? Quer dizer, o cara usou mesmo. E eu falei assim, não, a gente podia ter pensado melhor, eu falei para ele. Você podia me fornecer as roupas, a gente pinta e a gente divide. Aí você, de fato, vai ter a Tantan. Você teria a originalidade da Tantan no seu produto. Aí você teria a Tantan. Né? Então, muita coisa aconteceu nesses 25 anos, teve de tudo, né? Até, inclusive, uma vez me ligaram de São Paulo se eu permitia o nome Tantan para uma exposição de carros. Eu falei, mas Tantan por causa da buzina. Eu falei, não, põe pipi, né? Então, sim. Tem essas coisas todas, acontecem coisas extremamente engraçadas. Mas talvez não usassem o Tantan se o Tantan não fosse conhecido. E se não tivesse sido bom. Né? Uma vez eu lembro numa revista, a revista Veja, tinha uma reportagem que é assim, os filhos da Xuxa. Aí fala assim, se hoje um pai proibir seu filho de fazer isso, com certeza esse pai seria convidado para trabalhar na Rádio Tantan. Entendeu? Então, quer dizer, quando você torna-se um ícone, né? Quer dizer, então isso é muito importante. Então, para o santista é importantíssimo defender as coisas que acontecem aqui. Isso é fundamental, né? É uma cidade que tem histórias, né? O primeiro lugar que aconteceu isso foi em Santos. O primeiro lugar que aconteceu isso foi em Santos. A cidade vanguardista, tem, né? uma coisa de vanguarda, né? Até a Cidade Vermelha, a primeira Cidade Vermelha foi Santos, né? O primeiro festival de teatro foi Santos. Primeira cidade a libertar os escravos antes da abolição. Exatamente, foi Santos. Quer dizer, então é tão importante isso, o santista tem que se orgulhar disso e contar para os seus filhos isso. Qual é a importância de Santos? Não é porque tem uma praia. Você está entendendo? Não é porque tem uma praia. Então, você vê os bondes, né? Que como chama a atenção dos turistas. Nós temos um centro velho maravilhoso, com histórias ali escritas naquelas paredes, né? Então, a gente não pode desprezar ou fazer de conta que não sabe, fazer de conta que não viu. Você está entendendo? Pô, o Tantan bagunçou, no bom sentido, essa cidade. Fizemos um turismo de escolas, de universidades. Sabe, hoje existem 900 trabalhos de graduação, pós-graduação sobre o Tantan. Nas mais variadas áreas. Medicina, psicologia, artes plásticas, comunicação, de tudo que você possa imaginar. Você entendeu? Quer dizer, então, as universidades, inclusive, nos primeiros anos, quando se fala de saúde mental, todo mundo cita.
Né? Então aí o Tantan cita, eu conheço, Virou eu já referência. vi. É uma referência, não tem como. Quando eu vou para o Rio, lá no Instituto Oswaldo Cruz, por exemplo, é isso que acontece, você está entendendo? É isso que acontece, é essa referência, esse respeito, vem em cima, querendo saber mais. E a TV Pinel, que tem no Rio, o grupo de música, Harmonia Enlouquece, né? Então é uma referência muito grande, com tudo o que você possa imaginar, e com os blocos carnavalescos. Então, Santos não pode simplesmente achar assim, tanto faz como tanto fez. Não é tanto faz como tanto fez. Né? É mais uma coisa importante dentro da história da cidade e que a gente não pode desprezar, colocar de lado e tal, né? A gente não vai viver sempre, né? Quer dizer, vai chegar uma hora que alguém Você tem que quer que tocar esse isso. projeto siga em frente, né? O projeto, a ideia do projeto é muito importante, né? Já tem vários lugares que adotam a mesma linha de trabalho, com comunicação, com rádio, com exercícios alternativos, com uma série de coisas. Chega uma hora que a gente começa a formatar de um jeito que começa a ficar chato, vira hospício de novo, entendeu? O Tantan tem isso que é o grande trunfo, ela não formata, né? Ela organiza a convivência, é diferente, entendeu? Então você vai num lugar que assim, todo mundo faz o teatro de fulano de tal, entendeu? Chegou aí um grupo que ensina a fazer um teatro que é assim, e todo mundo faz exatamente o mesmo. Então para fazer tal coisa, todo mundo o mesmo, entendeu? E aí você vira um hospício, aí você vira um carimbão. Né? Por exemplo, lá no Rio eu vi que um curso lá, que iam fazer lá um concurso de camisetas com o nome de Doris. Quem que é Doris? Doris é uma boneca do Tantan. Entendeu? É uma boneca que nós achamos na lata do lixo, uma manequim. E um belo dia tinha uma menina conversando com o manequim. Eu falei, que coisa fantástica, né? A terapia da pessoa é conversar com um boneco. Né? E aí, então, eu falei assim, Renato, qual é o nome que a gente pode dar para essa boneca? Eu falei assim, Doris, porque Doris tem dores e tem risos. Né? Então, essa boneca viajou o Brasil inteiro com a gente, você acredita nisso? Ela sentou em mesa de palestras lá na Bahia. E aí, cheguei no Rio, o nome do projeto, para ver quem fazia a camiseta mais louca e tal, que ia ganhar o prêmio, o nome do prêmio, Doris, que era em homenagem a essa boneca, que assim, eu falava assim, você leva para casa, se conseguir conviver com Doris, você é ótimo para trabalhar com saúde mental, é ótimo para ser voluntário, porque a Doris não fala. E você sabe que a Doris tem 32 pedidos de casamento. 32? 32 pedidos de casamento. A Doris vai para o bar, a pessoa leva para casa, vai para o curso de psicologia, vai no dentista, que eu falo, cada um que leva a Doris tem que fazer, depois trazer um álbum de fotografias, aonde que Doris andou. Como foi essa E estadia com Doris? Tem Doris em tudo, andando de lambreta, andando de moto, em barzinho da cidade. É muito louco. Onde é que ela chega, faz um sucesso. Dá a peste. Essas são as coisas originais, que parecem bobas e que produzem um efeito fora do comum. E que fazem a pena viver. Renato de Renzo, eu queria te agradecer demais a presença aqui no TV Com Debate. A casa está sempre aberta, o programa está sempre aberto. Obrigado. Vamos ajudar a ONG Tantan, que faz um trabalho muito sério. A gente mostrou aqui um átimo do que a rádio, o projeto, enfim, a ONG realizou e realiza. Vamos ajudar a ONG Tantan. TV Com Debate fica por aqui. Na segunda-feira nós voltamos ao vivo. Bom final de semana e até lá.